Então, vamos começar a aula aqui. Seguinte, primeiramente, vamos repassar aqui tudo que nós trabalhamos durante esse mês. Então, por que Uhum. que eu passei essas atividades aqui, embora, assim, não é poucas questões, não é poucos assuntos a serem estudados, mas como é que a gente vai iniciar o primeiro mês de estudo, se a gente colocar aquele volume gigantesco de informações? E isso aí acaba que a gente perde, né, a linha se colocar muitas informações para poder estudar. Imagina a pessoa tá começando a estudar agora, eu chegar ali e colocar um mundo de informações. Muitas vezes esse é o grande problema que tem quando a gente compra esses cursinhos na internet, compra apostila, compra, né, igual, por exemplo, estratégia, concursos, direção, etc. Por quê? Você compra lá e você abre um pacote, tem 1 milhão de informações para você poder visualizar lá e estudar. Mesmo que ela tenha o seguinte, aula um, módulo 2, módulo 3, módulo 4, mas mesmo assim, quando você tem esse mundo de informações, você acaba que se perde, mesmo assim, tendo na sequência. Porque você fala assim, cara, será que eu tenho que ver 200 videoaulas de português para poder aprender alguma coisa? Vou levar 6 anos para poder estudar tudo isso aí. Então, por isso que a lógica, a gente está passando mais questões, passando os assuntos divididos, fracionados, para que você possa estudar e ler durante o seu dia a dia, porque a nossa correria é muito grande. O tempo de estudar é pouco. E quando tem o tempo de estudar, como a pessoa ficou muito tempo sem estudar, muitas vezes ela vai ter uma dificuldade, então ela não vai pegar ali e estudar 10 horas direto. Não existe isso, entendeu? Então, quais foram as atividades que nós passamos esse mês aqui? 30 questões de português na biblioteca online, direito constitucional, parte 1, do artigo 1 ao 4, sempre cai em questões de prova, na legislação para a GCM de Sabará, aí vai com certeza cair questões em relação a isso aí. Direito administrativo, parte 1, que é o essencial que cai na prova, é saber os 5 princípios lá da administração, você entender como é que funciona, isso aí é o que teoricamente vai cair na prova, mais do que isso já não cai. Direitos humanos, a parte 1, né, histórico e evolução, que é uma apostila pequena aí, que são as 18 páginas, e ela vai te dar a base de tudo que é os direitos humanos, o histórico, né, a data que foi criada a declaração, que é a parte, como pode dizer assim, teórica dos direitos humanos. Mais do que isso, não precisa para a prova, é só isso aí, e ler e estudar e gravar bem feito, você não precisa mais que isso para a prova. Direitos humanos, parte de Declaração Universal, que são a Declaração Universal de Direitos Humanos, juntamente com o artigo 5º. Se você for parar para analisar, Declaração de Direitos Humanos e o artigo 5º, eles meio que tem muita coisa repetida, porque foi inspirada de lá, a, o artigo 5º da Constituição. Então, eu já coloquei ela. Quem conseguiu imprimir aí e fez, vai verificar o seguinte: a leitura do artigo 5º com a Declaração de Direitos Humanos, você já mata duas questões. E você precisa ler e reler aquilo todo dia, porque aquilo ali é o essencial para a prova. Um exemplo, na prova falar para você a diferença entre crime né, de racismo, de é, tráfico de drogas, vai perguntar se é inafiançável, imprescritível. Isso está no artigo 5º. A falar o que é a diferença de mandato de injunção por habeas corpus, também cai em prova. Tudo isso está no artigo 5º. Nós precisamos saber isso aí e estudar, porque é o que vai cair na prova, o essencial. Para quem está começando agora, é isso aí. Bom, passei as 46 questões variadas de direito constitucional, direitos humanos e direito administrativo, que é o resumo, né, daquilo que cai nas matérias que eu tinha passado, e também as respostas com a explicação do que está certo e do que está errado, certo? Recomendei as videoaulas de português, informática, direito constitucional. A falar assim, pô, mas tudo aula de YouTube. É, realmente é aula de YouTube. Porque hoje em dia você não precisa ir lá e comprar um curso. Quantas vezes a pessoa vai lá e compra um curso e não vê nada, não assiste nada? Ou pega um pouquinho, vê um pouquinho e para. Então, vai gastar dinheiro à toa para quê? Se tem uma matéria disponível online, de graça, para você poder assistir e acompanhar. Por exemplo, aula de informática, professores aí que já falam direto na de informática para a prova da Banca IBGP. Eu posso até falar um pouco de informática, só que eu não sou professor de informática. Então, eu preciso recomendar para você. Esse é o objetivo de você participar de uma mentoria online. Eu te passar algumas coisas e te cobrando para você estudar.
entendeu? Esse acompanhamento. Então, isso que é o importante. Na área de português também tem professores, vídeos, né, riquíssimos na internet, como o professor Noz lá, que fala bem simples, né, o que que é, eu passei para vocês estudarem as classes gramaticais, e depois, né, mês que vem agora, nós vamos trabalhar com a análise de sujeito, né, análise, essas questõezinhas que acaba caindo na prova sempre, porque não vai cair tudo, vai cair uma pequena parcela. Então vamos estudar a pequena parcela de cara. Vamos com o essencial que dá certo para a prova, porque querer fechar tudo não adianta, não existe isso, entendeu? Direito constitucional, também passei os vídeos na internet também que foram para poder estudar. Mas muitas vezes você tem que aprender a desenvolver uma característica. A característica é, você precisa desenvolver a sua curiosidade de querer estudar, de buscar. Viu um conteúdo, tive dúvida, cara, vou ali buscar. Vou pesquisar ali, vou perguntar ao mentor sobre esse ponto. É isso que você vai aprender. Você não vai aprender do professor te falar tudo. Mas se essa curiosidade, essa vontade, essa fome de aprendizado é o que vai te levar. Então você precisa saber desenvolver seu próprio conteúdo, você precisa saber desenvolver a sua pesquisa. Quanto mais você é autossuficiente, mais fácil você vai aprender, independente de conteúdo, porque você vai querer aprender a matéria. Entendeu? Não vai vir tudo de mão beijada, não. Você tem que aprender a montar o seu conteúdo, montar seu caderninho, montar seus resumos, né, da forma que dá certo para você e o que dá resultado. E por último, eu passei um pacote de atividades mistas de 40 questões de língua portuguesa, informática e raciocínio lógico, que é o pacote final do mês aí. Quem fizer todas essas questões, tudo que foi passado, olha o volume de informações que passamos aqui. Se você tiver feito tudo isso aí, as atividades, só de atividades, você terá feito aqui, ó, 30, 70, quase 130 questões no mês. Para quem nunca fez nada ou faz pouco, você já fazer 130 questões, ler o material, é muita coisa. Já é um bom começo, entendeu? Então, ou seja, a estratégia é estudar o básico bem feito, através de atividades com ritmo de estudo mínimo por dia, beleza? Agora, é o que o nosso resumo, todos aqueles que não puderam participar da live aqui, que assistam esse vídeo e para tirar essas dúvidas aí, vamos lá. Vou passar aqui e vamos falar de uma coisa. Contando com a participação aqui do Lucinei, e vou falar umas dificuldades aqui, e provavelmente todo mundo que começou a estudar vai ter quais dificuldades? Organização do que estudar. É a principal dificuldade que aparece quando a pessoa começa a estudar. Pô, velho, o que eu vou estudar? Qual que é o passo a passo que eu preciso fazer? Essa confusão que gera, muitas vezes isso aí nós já estamos sanando. Por quê? Porque no grupo eu coloco a sequência de matérias que tem que estudar, os vídeos que tem que estudar, entendeu? Embora você fique confuso em relação ao que estudar, mas essa mentoria ela serve para isso. Te dá uma luz aí do que você precisa estudar, quais matérias, vai na biblioteca online, pergunta o mentor sobre o que é a dúvida, e é isso que vai te eliminar essa dificuldade na organização dos estudos. É perguntar, né? O segundo ponto é ficar perdido. Isso é normal. É natural isso acontecer. A gente vai ficar perdido mesmo, vai pegar a matéria, vai dar aquele embolo todo, a ansiedade vai tomar conta, mas você tem que ter uma coisa que eu falo que não adianta você tentar estudar se você não tiver. É paciência para você aprender, né? O seu cérebro ali voltar a aprender, a absorver informação, a colocar, ele é colocado numa situação de desconforto para poder aprender. Muitas vezes ficou muito tempo sem poder estudar. Então, ou seja, a gente fica perdido por isso, porque deixa a ansiedade tomar conta, deixa o nervosismo tomar conta, o estresse do dia, fala assim, nossa, agora perdi, não sei o que eu vou fazer mais. Por isso que é bom sempre voltar na base. Cara, eu preciso aprender o básico bem feito. Peraí, vamos fazer as questões. Por isso que eu coloco muitas questões, porque você não fica perdido nas questões. Você sabe que você tem que responder uma pergunta. E para aquela pergunta, você tem que buscar a resposta. Então, se você tem que buscar a resposta daquilo ali, você tem que botar no conteúdo, pronto. Então, essa é uma solução para você não ficar perdido. E quando você acha que está perdido, mantenha a calma,
Volta, pega esses materiais de novo e fala assim, cara, peraí, tô com dúvida, vou perguntar ao instrutor qual que é a dificuldade. Mas é natural isso acontecer. A questão é, quando você ficar perdido, lembre-se que isso é natural de acontecer. Bom, a próxima dificuldade que provavelmente todos aí devem ter nesse primeiro mês aí, para o estudo da GCM Sabará, é o quê? Ter a sensação de não estar aprendendo nada, sendo inútil tentar. Isso é natural também acontecer, porque vem acompanhando, é uma bola de neve. Você sente dificuldade em organizar o estudo, você fica perdido, aí depois você tem a sensação que não está aprendendo nada. Mas você está aprendendo sim. A partir do momento que você começa a ler e você faz uma atividade, você erra ou acerta, vai no conteúdo e começa a ler ali, você está aprendendo. Só que você não deu a paciência ainda, né, a calma necessária para aquele conhecimento começar, como diz, a criar raiz na sua mente. Então, por isso, você precisa imaginar o seguinte: essa sensação de não estar aprendendo nada, isso aí é uma que vai surgir, e você tem que entender o seguinte: pô, realmente eu estou nessa sensação, não estou aprendendo nada. Peraí, vamos manter a calma. Vamos voltar no início. Então, essa sabedoria, essa inteligência emocional é o que vai fazer você, porque a partir de quando a pessoa chega nesse estágio de, de não estar aprendendo nada, ela desiste. E aí ela pega o material, para de fazer e fica na zona de desconforto. Por quê? Porque ela não tá tendo aquela garra, né? Aquela motivação necessária para poder fazer. Então eu falo que é o seguinte: é natural aparecer essa sensação, no entanto, você deixar ela tomar conta é errado, beleza? O próximo ponto que eu vou falar, que também é dificuldade nesse primeiro mês, é o quê? Ter dúvida em relação ao conteúdo. Porque muitas vezes vai ter matéria que você nunca viu na vida. E aí você precisa, pelo menos, não uma explicação completa, às vezes assim, mas um norte do que fazer. Muitas vezes aí tem alunos que mandam e perguntam sobre perguntas, né, da própria atividade mesmo, sobre quais vídeos estudar, sobre como organizar. Então, como que eu tiro essas dúvidas no conteúdo? Primeiro, eu vou perguntar para o mentor, depois eu vou fazer a minha própria pesquisa, eu tenho que ser curioso para poder buscar essa informação e ter, novamente, paciência, porque você vai chegar na resposta, você vai aprender. Mas é normal ter dúvida. Um conteúdo novo, é normal, certo? Outro ponto que eu vou destacar também é o seguinte: a pessoa tá lendo ali, tá estudando, tá né, tentando ali, ela vai ter um desgaste físico. Isso é normal, porque primeiro que você não está acostumado. Segundo, porque você está se esforçando. E é normal a pessoa ter dor de cabeça, ter sono ao estudar, falar assim, cara, meu cérebro virou geleia aqui agora aqui. Isso é normal acontecer, porque você está esforçando o seu cérebro a aprender. Então, assim, eu vejo logicamente, não é só chegar ali e falar assim, nossa, dor de cabecinha, já vou parar. Não, você tem que forçar mesmo. Igual músculos, tem que forçar mesmo, fazer força para você falar assim, cara, não, eu vou, do jeito que tá mesmo, eu vou estudar, vou fritar aqui e pronto. Porque depois de um tempo, você vai criando uma resistência. Você vai conseguindo, né, com a sua motivação, sua vontade, seu desejo de mudança, de querer ser aprovado no concurso, ter essa estabilidade, ter um salário melhor, ter melhores condições de vida, isso vai fazer assim, cara, vai fazer você a criar mais resistência ao cansaço que vem dos estudos, de estar ali se esforçando. Então, você vai criando uma casca a partir do momento que você vai tentando sempre, você nunca vai desistindo, até que chega aquela vozinha na sua cabeça e fala assim, cara, eu tenho que estudar. Hoje eu não estudei. Aí você já começa, esse é o primeiro passo para você já começar a se desenvolver. E fora, né, avançando aqui, você pode ter também dificuldade de concentração. A dificuldade de concentração, ela existe porque você tem muito pouco tempo de estudo, é, você não está acostumado, né? E você não está treinado ainda. Então, por isso que gera dificuldade de concentração. Então, é uma coisa que você precisa ter disciplina, uma disciplina mental, assim, agora, no momento de estudar, o telefone ficar de lado, os problemas ficar de lado, agora eu vou só estudar. Tem várias técnicas que você pode desenvolver para aumentar sua concentração. Isso aí você encontra em todo lugar. Mas, de qualquer forma, você só vai aumentando sua concentração
quando você vai tendo mais tempo de estudo. E quanto maior a sua vontade em querer mudar de vida, em querer usar uma farda e, né, ter ali todas as condições de um servidor público, mais você vai conseguir se concentrar, porque você vai enxergar aquilo ali como uma grande oportunidade. E quando você vê uma coisa que é muito boa para você, você fica concentradão mesmo, você fica muito motivado, e aí você não perde a linha muito fácil, porque você quer ter aquele resultado, certo? Então, ou seja, o que vai alimentar para você parar com a dificuldade de concentração? Quando você lembrar daquilo que é mais importante. Cara, eu preciso ter uma estabilidade. Eu preciso mudar de vida. Pô, bora estudar de novo. Aí perdeu um pouquinho do foco. Não, peraí, eu quero continuar de novo. Entendeu? Então isso aí é extremamente importante. É você lembrar por que você está fazendo isso. E vou falar mais uma aqui para vocês aqui, ó. Sentir mal ao errar questões ou ir mal em simulados. Se você se sente mal quando erra uma questão, você está no caminho errado. Por quê? Porque quando você está começando, sua base de dados é muito pouca, você não tem pouca experiência para poder estudar para o concurso. Mas quando você erra uma questão e fala assim, cara, por que eu errei essa questão? Eu vou buscar a resposta desse negócio. E você não se sente inspirado a resolver e descobrir por que você errou, você não tem uma habilidade essencial. Porque muitas vezes você vai fazer uma prova. Acertar questões é relativo. Às vezes você pode acertar no chute, você pode acertar porque você sabe o que você não sabe. Mas o resultado, ele não se conta de forma absoluta em uma questão que você resolve ou uma prova que você resolve. Mas é o conjunto de a sua média de resultados que você vai ter numa prova. Então, necessariamente, vamos lá. Você fez uma questão aqui agora, aqui, 5 questões de português, 10 questões de português. Você acertou 5. Você tem uma média de 50% por enquanto. Daqui a pouco você resolveu uma questão, você acertou 6. Depois você acertou 3. A sua média, ainda assim, é 5. É 4,5. Então, ou seja, você não tem que focar em ficar chateado porque você errou uma questão que você não sabe. Você tem que elevar a sua média, preocupar em aumentar a sua média. Então, errou é a questão quando você erra uma questão, você erra uma prova. Isso, ela te dá um mapa daquilo que você precisa melhorar. O erro te mostra onde você tem que melhorar. Então, qual que é a sua real motivação? Cara, eu não quero errar de novo. O que eu preciso fazer? Então, esses são elementos que vão, é, como diz, né? Te dar um norte daquilo que você precisa fazer. Então, ou seja, essa conduta, essa atitude, né, positiva frente aos erros, às dificuldades nas questões, vai te levar a, a elevar, né, a sua média ali, porque você fala assim, cara, eu tô errando sempre 5 questões. Por que eu não consigo sair das 5 questões? Aí você tem que fazer essa autoavaliação de você, cara. Então, por que eu preciso pegar essas e essas matérias? Eu tô errando sempre, por exemplo, você tá em português, eu tô errando sempre classe gramatical, eu tô errando sempre pontuação. O que eu preciso estudar? Eu preciso estudar a classe gramatical e a pontuação, que eu tô errando. Então, ou seja, está te mostrando onde você está errando, entendeu? E aí você fala assim, pô, eu vou estudar só aquilo que eu tô errando? Não. Você precisa revisar e estudar aquilo que você está errando, mas também manter a consistência no quê? Nas matérias que te dão, que você está sempre acertando, certo? Então, essa é uma coisa que eu usei, e quando eu mudei essa mentalidade de ver o erro como inspiração e não como uma derrota, eu comecei a alavancar meus estudos. Porque se você chega ali e erra 10 questões, você erra 7, você fica chateado, porque você acha que é uma escola. Lá na escola, você se errar a questão, o colega vai te zoar, esse tipo de coisa. Não, não é isso. Isso não quer dizer nada. Quer dizer nada. Se você faz questões aqui na sua casa lá e erra, não quer dizer nada. Agora, quando você for fazer a prova do concurso e lá você errar, realmente ele condiz alguma coisa, porque você está passando por gabarito e você não alcançou a média necessária para aprovação. Aí sim tem um prejuízo. Mas treino é treino. Tá treinando? É para aprender. Na hora do jogo é outra coisa. Beleza? E por último, vou falar uma outra coisa que você pode estar tendo dificuldade nessa primeiro mês de estudos aí, que é a falta de consistência. Que às vezes um dia você estuda, outro dia você deixa para lá. Então, ou seja, essa consistência ela só vai ser alcançada com o quê?
com disciplina e com a vontade intensa de falar assim, cara, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que imaginar que isso vai ser minha recompensa. É um salário bom, é uma estabilidade, é uma condição de trabalho muito melhor, é uma moral que eu vou ter por ser servidor público. Então, essa consistência você só vai ter quando você vê a vontade ali que não te deixe você protelar. É você, né, parar de querer culpar os outros, de falar que não tem jeito, de falar que não aprende, e falar assim, cara, eu sou o responsável do meu próprio mérito. Então, ou seja, essa falta de consistência, muitas vezes, ela tem a ver com desculpa. É desculpa, é falar que não tem jeito, falar que não tem como, e isso aí é uma mentalidade de perdedor, uma mentalidade de pessoa que acha que nada pode mudar. Só que você pode mudar a hora que você quiser. Basta você sentar ali e você correr atrás. Isso aí que é a forma, né, de você progredir na vida, beleza? Agora, vou perguntar aqui, Lucinei, o que que você acha, Lucinei, de tudo isso aí? Só se ativar seu microfone aí. Tá dando para me ouvir? Agora tô ouvindo. Pode falar aí, qual que são os pontos? Se isso, a pergunta é, se você passou por essas dificuldades ou está passando por alguma dessas dificuldades? É a pergunta de organização. Seguindo as informações que você me passou, o primeiro ponto positivo que eu percebi é imprimir os exercícios, né? E o texto para estar organizando um estudo. Foi a minha primeira Uhum. organização que eu vi que teve resultados. Então é isso aí, você matou essa dificuldade. Isso, era a dificuldade que eu tinha de organizar as matérias em passo a passo. Igual no caso, Uhum. você está passando as matérias de pergunta no passo a passo, está dando para seguir de uma forma perfeita. Uhum. Segunda opção, ficar perdido. Fiquei um pouco perdido com um texto, perguntas e respostas. Aí foi até onde que eu te fiz a pergunta no privado, onde que eu ia encontrar as respostas. Aí Boa. você foi me direcionando, aí eu fui pegando o caminho de estudar o texto, de estudar a pergunta e ir na resposta para finalizar com sucesso, né? É o que Uhum. eu venho tendo um resultado bacana, depois que eu tive essa explicação vindo do seu trabalho. Uhum. E, no caso, as dúvidas, né? Tive as dúvidas, foi feitas as perguntas no privado e as Uhum. respostas que eu tive foi em cima da dúvida que eu estava tendo. Então, Uhum. como se diz, eu destravei aquela dificuldade que eu estava tendo. Ótimo. Beleza, então. Mais alguma dúvida, mais alguma dificuldade você teve aí em relação a, ao que está no quadro aí? Hoje, eu finalizei o exercício das 44 perguntas, aqueles primeiros exercícios maiores, Uhum. de 44 perguntas. De 5 perguntas de direitos humanos, eu acertei 3. Acertei 3. Aí eu fiquei um pouco assim, com o pensamento, não, estou tendo dificuldade em direitos humanos, então vou ter que estudar mais a apostila, porque parece que são 5 perguntas de direitos humanos no finalzinho do exercício. Isso. Aí eu entendi que eu tenho que estudar mais direitos humanos para me poder alcançar a nota boa. Então, por isso que eu falo o seguinte: você está tendo uma atitude boa. É não se sentir mal ao errar questões. Você precisa saber o seguinte: você precisa, como é que eu posso dizer? É, ver isso como uma forma de mostrar onde você precisa melhorar. Isso. Então, beleza. Então, essas são as principais dificuldades. Provavelmente alguém aí, depois que assistir o vídeo aí, vai se identificar com alguma delas. Mas eu já passei a solução para elas aqui, beleza? Agora, assim, eu vou falar mais outras coisas aqui, adiantar aqui, a gente falar mais uns assuntos aqui, beleza? Certo. Bom, isso aqui. Bom, agora é o seguinte, ó. Passei as principais dificuldades, certo? Agora eu vou falar o seguinte, vou falar é, que precisamos o quê? Fazer uma mudança de mentalidade. O que é mudança de mentalidade?
ela se dá o seguinte: tem as situações que você vai encontrar em relação aos seus estudos, em relação a você mesmo. Porque o que vai fazer você aprender? É quando você tem uma atitude dentro de você e fala assim: eu me permito aprender. Então, quando você se desbloqueia, você precisa se desbloquear mentalmente falando, porque você tem que se dar a oportunidade de aprender. Se você não fizer isso aí, não tem como. Porque se você já coloca o bloqueio, eu não consigo estudar. Ó, você já mandou o comando para o seu cérebro que não consegue soltar, acabou. Faz outra coisa. Então, quando você quer aprender e quer atingir um resultado muito acima da média, você precisa o que que é? Mudar sua mentalidade e colocar o seguinte, cara, eu preciso aprender o conteúdo, eu tenho que me dar a maior oportunidade de aprender, certo? E isso se dá com uma mudança de mentalidade. Vamos falar o seguinte, ó, situações. Eu fracassei, sou fracassado. Tem uma diferença muito grande aqui. Se você chega a uma prova e faz uma prova e você não tem um resultado satisfatório ou não conseguiu, isso é um fato. Você não conseguiu, é um fato. Fracassou na prova, normal, acontece. Mas isso é um fato. Quando eu falo que eu sou fracassado, ou que eu sou burro, ou que eu não consigo, você está colocando na sua identidade que você não consegue. Você está criando, como eu posso dizer assim, uma barreira para si mesmo, entendeu? Então, ou seja, essa mentalidade, quando você se limita, é o que vai, como diz assim, vai te mostrar o seu sucesso, né? O seu resultado acima da média vai se dar quando você muda a sua identidade para melhor, né? Com certeza. Porque isso eu estou falando porque tem gente que coloca uma situação, né? Por exemplo, eles não conseguiu numa prova ou era ruim na escola, como uma situação que define você pro resto da vida, mas não. Você não quer dizer que você aconteceu uma situação que você não possa mudar, entendeu? Se você é uma pessoa normal, que trabalha, que, como se diz, que vive nesse mundo, sabe mexer no celular, sabe escrever, meu amigo, não tem limite para você, não. Limite que você coloca para si mesmo. Então, ou seja, a diferença de você fracassar em uma situação, não conseguir uma prova, então, e você se colocar como fracassado, como burro, como que não consegue, como que a prova é muito difícil, nunca vai dar certo. Não, isso aí não existe. Você precisa mudar essa mentalidade. Por quê? A mentalidade sua, a sua visão em relação à dificuldade, ao estudo, ela é o filtro, é o principal, quer dizer assim, é o filtro do seu aprendizado. Então, se você vê a matéria, né, a matéria de direitos humanos, a matéria de português, a matéria de ensino lógico, o concurso, e falar assim, cara, é tranquilo demais, vou fazer isso, 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 isso. Você não se colocou barreiras. E aí você aprende rápido, o seu cérebro absorve mais rápido, porque não tem preconceitos, certo? Muitas vezes a gente deixa levar pelo aqui, ó, momentos definidores. Momentos definidores. Que momentos definidores? Às vezes é uma grande, sei lá, às vezes você estudou muito uma prova e não conseguiu, e você deixa aquilo ali levar, né, como uma situação que aconteceu e acha que isso vai se repetir pelo resto da vida. Não. Se aconteceu uma coisa, fez uma prova e não conseguiu, beleza, bora para outra. A vida é assim mesmo. Mas, igual eu tô falando, a mudança de mentalidade se dá em que é? Em você não levar situações bloqueadoras para a sua mentalidade, para dentro de você. Falar assim, cara, eu não consigo, não vou conseguir passar na prova, não vou conseguir aprender, não vou, essa prova aqui é muito difícil, isso não é para mim. Cara, você já está colocando barreiras, entendeu? E como é que você vai fazer isso? Você precisa aprender o seguinte, parar de tentar se esquivar, trapacear, culpar os outros ou desistir. Então, por exemplo, o que é se esquivar-se? Fala assim, aquela prova lá, vou fazer prova lá no negócio não porque, por algum motivo você não quer fazer a prova, porque alguém falou com você, porque você tem medo de ter um resultado negativo e as pessoas falam assim, pô, você passou na prova ou não? Ah, não passei na prova. Você tem vergonha de falar que você não passou na prova. Isso, você está se esquivando de um desafio. As pessoas vão comentar mesmo, isso é normal. Mas isso aí, você tem que ir para a guerra mesmo.
ir lá fazer a prova e ser autorresponsável com o resultado que você tiver. Se for positivo, beleza, ótimo. Mas se não for positivo, cara, paciência, bora pra cima, vamos correr atrás, vamos desembolar, vamos estudar, entendeu? Não vamos desistir, não. Não vamos colocar a culpa nos outros, que é a culpa do governo, que o concurso é muito difícil. Para com isso, para de culpar os outros. E tenha autorresponsabilidade nas suas ações, nas suas atitudes, em quem você é para o quê? É porque eu tô falando isso, pessoal, porque é o seguinte, essa visão é o que vai definir, é o filtro que vai definir os seus estudos, porque é a forma que você vai enxergar, entendeu? Então eu falo isso aqui, ó. Sempre eu falo essa frase e repito. Se estude para poder estudar. Se dê a paciência. Vai aprendendo, vê o que dá certo para você, vê aquilo que está te dando resultado, aquilo que está gerando impacto positivo para você. Isso é muito importante, porque cada pessoa tem um jeito certo, específico de aprender, de estudar. Às vezes é com o seu caderno ali, com o seu resuminho, mas se você estiver aprendendo, o seu cérebro vai se adaptando, vai querendo aprender mais coisas, entendeu? Não tenta copiar os outros, não, que não tem como. Você tem um jeito específico, o seu tempo é diferente, sua família é diferente, a forma com lugar onde você está, a forma que você trabalha, tudo isso interfere na sua forma de aprendizado. Tem gente que gosta de estudar mais escutando, vendo vídeo, ou escutando um áudio, ou lendo, fazendo resumo, escrevendo tudo no papel. Tem gente que não gosta de papel, tem gente que gosta só de ver, tem gente que gosta de, enfim, cada um tem uma forma, né? E por isso que eu falo que é o seguinte, que a forma de aprendizado, a forma de estudos, ela se dá em criar um mindset de prosperidade. O que é mindset? O mindset é a sua mentalidade. Então, por exemplo, eu sempre gosto de colocar que eu quero fazer uma prova e eu só vou fazer a prova se for para o primeiro lugar. Eu não vou entrar para ali para não for para disputar o primeiro lugar. É falar assim, mas você precisa só de uma vaga só. Não, você não precisa só de uma vaga só. Você precisa ter um resultado que vai te garantir uma aprovação. Só que quando eu me coloco na mentalidade que eu tenho que ser o primeiro lugar, eu me coloco a fazer o máximo possível para ser o primeiro. Porque o primeiro lugar ali vai ter as menores notas. E as menores notas vai ter que desenvolver uma estratégia muito mais avançada. Vai ter que desenvolver, como é que eu posso dizer, ferramentas, revisões, para alcançar o melhor resultado possível na prova. Mas vamos supor que eu vou lá e faço a prova e não consigo esse resultado bacana aí, mesmo buscando o primeiro lugar. Mas tem 20 vagas. Aí eu fui péssimo, mas eu fiquei em vigésimo, fiquei em 20. Por que que eu fiz isso? Porque eu direcionei meu estudo para o primeiro. Agora, imagina só se eu direcionasse meus estudos para ter pelo menos uma vaga. Eu tenho que ser aprovado, nem que seja em último das vagas, não tem que ser. Mas você parametrizou o seu estudo no 20. Se você for mal, você vai cair lá por 100. Mas se você for bem mesmo, você vai estar até o 20, porque você já parametrizou essa prova, essa no 20. Talvez você fique até mais pontos, né, para décimo e tal, mas só que tipo assim, tô querendo dizer que é o nível que você coloca, é o sarrafo que você coloca ali, ó. Se você coloca no máximo, você tem que fazer o máximo. E quem pode mais, pode menos. Então, assim, a realidade é essa. Por isso tem que ter uma mentalidade, a sua mentalidade vai definir o seu resultado. E eu sempre digo, você tem que ter motivação, força de vontade e desejo de mudança. A força de vontade é que vai te garantir todos os dias você querer estudar, você romper ali todos os desafios. O desejo de mudança se dá em que, cara, mudar de vida, ganhar mais dinheiro, ter estabilidade, vestir uma farda, ter um porte de arma, tipo isso, essas coisas é o desejo de mudança, aquela coisa que tem que te alimentar todos os dias, essa motivação. Então eu falo isso aí, são pontos que eu trouxe hoje que vai, como se diz, né? Que vai é, desbloquear a mente. Eu acho que o objetivo aqui, nesses pontos, é trazer hoje o que nós passamos, trazer orientações em relação às dificuldades e trazer a ideia de mudança de mentalidade para a questão dos estudos. Esse desbloqueio, ele é extremamente importante para os estudos. Agora, Lucinei, o que você acha disso aí, Lucinei? Essa explicação é importante. Principalmente essa opção de motivação, força
e vontade e desejo de mudança. Pelo o salário, que está sendo muito importante para nós hoje em dia, ter um salário melhor, né? Para estar suprindo nosso custo de vida, e também por desejo de ser um funcionário público, né? Uma estabilidade de aposentadoria, um benefício pelo que o senhor falou, um porte de arma, uma farda com, como se diz, com um trabalho digno, né? E com respeito também, porque no momento que ali você está trabalhando como um funcionário público, é um passo a mais que a gente está dando à vida para concluir os nossos objetivos com sucesso. Então, essa explicação, para mim, serviu bastante. A motivação e a força e a vontade de desejo. Isso. De Em conquistar. relação à questão da mentalidade aí, você já se identificou em alguma coisa em relação a isso? Em relação a você, de, às vezes, colocar bloqueios em si e nem perceber? Em 2021, eu coloquei esse bloqueio, eu fracassei. No caso, fato. Que foi a prova do Polícia Penal que eu fiz, sem direcionamento de nenhum curso, né? E nenhum acompanhamento de exercício e leitura. Eu cheguei ao ponto de pensar, mas no momento de hoje que nós estamos fazendo esse trabalho, com esse curso online que eu estou fazendo, eu desbloqueei, estou desbloqueando a mente para alcançar o desejo de ter mudança de sucesso, né? Ah, não. Beleza, então. Excelente. Tem até um N a mais aqui. Mas o que acontece? Eu trouxe essas informações aí, né? Eu trouxe essas informações por quê? Porque muitas vezes a gente coloca, né, esses bloqueios, né? E muitas vezes os próprios bloqueios que fazem a gente não conseguir progredir. Porque a gente vem, como se diz, né, às vezes a própria criação da pessoa, a escola, a experiência da escola, e de lembrar assim, cara, eu não aprendia nada, era aquela coisa toda, e tudo isso interfere nos estudos. Então, assim, ver você ir aprendendo, né, com os demais alunos também, de estar conseguindo ter um resultado, ter uma, como diz, um progresso. Vem devagar, mas ele tá vindo, ele vem com tranquilidade, porque uma coisa é você fazer sem direcionamento, agora condicionamento é outra coisa, é uma visão diferente, te passa mais tranquilidade, entendeu? Então é isso que eu trouxe na aula hoje. Lucinei, você tem alguma dúvida em relação a alguma coisa que você precisa mudar? Não, até então não. Até então a explicação está sendo perfeita. Não, então beleza. Então, essa foi o objetivo da aula de hoje, que é para não ficar tão longa assim por causa dos vídeos, né? Mas foi bom para tirar algumas dúvidas, foi bom para conversar, né? Igual você tirar dúvidas, falar também do seu próprio desenvolvimento dos seus estudos, que é isso aí, é o que é importante. Você precisa, né, ter esse desenvolvimento, você precisa, às vezes, chegar aqui, a gente trocar ideia, e isso é muito importante. Por quê? Você está expondo o seu ponto de vista, e muitas vezes eu também falo o meu aqui, a gente junta o ponto de vista e tira um resultado bacana, entendeu? Embora não seja presencial, mas pelo menos aqui no vídeo aqui já é extremamente importante, né? Tá conversando. Não é isso? Isso. Já teve um passo a passo bacana, né, através da videoaula, né? Não é presencial, mas tem um acompanhamento ao vivo que está dando um direcionamento, né? Como se diz, abrindo o caminho do estudo perfeito. Isso. E agora, para mês que vem, eu vou passar mais atividades de direito lá com as atividades. Nós vamos falar mais sobre português, a legislação municipal. Então, nós vamos estar avançando aí, né, com tranquilidade para não embolar demais, beleza? Beleza. Então, E obrigado pela participação, então. E vamos que vamos. Bora para cima. beleza, muito obrigado, viu, pela informação e pela aula de Be- hoje. Beleza, então. Então, falou. Falou.